Sejam bem-vindos a mais um Conexão Cast, o podcast aqui da Conexão Primeira Batista. É um prazer tê-la aqui junto conosco na nossa transmissão. E hoje eu estou aqui junto com o pastor Eduardo, né, pastor? É isso aí, Bruno. Estamos aqui juntos para conversar com um casal muito querido de nossa igreja, o Carlos e a Silvia Charbel, né? Pais da Sarinha, líderes do Ministério de Adoração de nossa igreja, e é sobre isso que nós vamos conversar, sobre a adoração. Amém. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, pastor Edu, obrigado, pastor Bruno. Alegria estar aqui com vocês. Grande bênção falar daquilo que queima no nosso coração, daquilo que inclusive impulsionou a nossa caminhada para estarmos inclusive aqui em Santo André, né? Muito bom. Legal. É isso aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Muito bem-vinda, Silvia. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e que seja uma bênção esse momento aqui da gente poder trazer um pouquinho da história e daquilo que Deus fez, né? Na vida do seu povo, nas nossas vidas. É muito bom. Legal. Bom, já começando aqui com uma pergunta para ambos, né? Como que vocês perceberam que tinham essa paixão pelo louvor, pela adoração? Como é que isso aconteceu no coração de vocês? Bom, na verdade o amor pelas artes, ela sempre foi muito intensa no nosso coração, né? Tanto no meu quanto no da Silvia, né? Isso. Assim, Deus nos fez seres únicos, né? A gente, desde quando nós nascemos e até mesmo o processo de formação nosso, a gente percebe que Deus vai nos dando algumas inclinações, algumas afeições, né? E não foi diferente no nosso caso, porque não só com as artes, mas a música também foi algo muito que nos marcou muito, né? Que nos trouxe, que a minha família, por exemplo, meus pais, meu pai era músico, né? Não músico profissional, ele era um músico de hobby, né? Mas sempre envolvido com questões artísticas. Ele era participante de um grupo regional um grupo, na verdade, assim, até bem conhecido na nossa região, que é o Grupo Acabo. E nós fomos crescendo dentro desse contexto. Influenciou, né? Muito, é. Foi uma influência muito grande que nós tivemos. E é interessante quando a gente para pensar sobre a questão, porque hoje nós temos a condição de avaliar o que é uma graça, o que é a graça comum e o que é a graça salvífica, né? E como que Deus utilizou a graça comum, que é aquela dispensada a toda a humanidade, todas as pessoas, como as artes, como a música, e usou essa graça comum para alcançar o nosso coração e derramar sobre nós a graça salvífica, né? Então, a nossa paixão, ela foi construída ao longo de uma afeição que Deus foi nos dando ao longo dos anos, que acabou desembocando na nossa conversão. Ou seja, a paixão pela música contribuiu para a sua conversão. Totalmente. Esse foi o viés, né, o pavimento que Deus estabeleceu para que nós estivéssemos, né, assim, hoje servindo a Deus e servindo a comunidade, né? Muito bom, muito bom. E você, Silvia? Então, também tinha esse contexto, né? O meu pai também tocou algumas vezes baixo, tinha ali na igreja alguns momentos de música, porém o que me marcou mesmo era outras músicas que ele ouvia ao lavar o carro. Então, aquele contexto, aquela interesse, né, nas melodias também existia uma inclinação. E então isso foi muito determinante, né? Quando eu tive o contato com a igreja, sempre me chamou a atenção. Eu sempre meus olhos, uau, né? Olha que legal, olha a música, né? Aquilo cantado. E de uma certa forma também, como o Carlos falou desse viés, isso já ia despertando um interesse, né? Eu acho que tem essa coisa do interesse, né? Já tinha um interesse e uma inclinação que também futuramente não imaginava que ia ser tão presente na minha vida nesse sentido. Sim, muito bom, né? E a gente, na área das artes, né, a gente entende, assim, muitas pessoas, né, às vezes de uma forma equivocada, entende que, olha, eu tenho um dom, então é como se fosse algo que já viesse pronto, né? Você recebe aquele dom e você já sai fazendo. Sim. Mas eu sei, né, um pouco da história de vocês e houve ali, além do chamado, houve todo um processo de capacitação para que vocês pudessem servir ao Senhor. E queria conhecer um pouquinho de como foi esse processo, como vocês se prepararam, então, para exercer esse dom, esse chamado do Senhor. Isso aí é progressivo, né, amor? Nós temos, assim, a gente percebe que conforme nós fomos nos desenvolvendo dentro da nossa comunidade local, depois da nossa conversão, a progressão da nossa vocação, do nosso chamado, isso foi caminhando de forma muito pontual, né? Então, assim, momentos de dificuldades, momentos de lutas, né, que nós passamos no contexto familiar, no contexto de luto, quando eu perdi meu pai, até mesmo no momento quando eu
planei isso para o meu pastor, para o meu antigo pastor, né, pastor Gilson Breder, que eu que gostaria muito de ser pastor, e quando eu externei a ele o meu desejo pelo ministério, que ele mandou uma na lata assim para mim, falou: olha, antes de você ser um homem de Deus, você precisa ser um homem de verdade, conhecer, né, as dificuldades, as lutas que um homem de família, um pai de família passa. Então, esse daí foi um momento progressivo, né? Foi a capacitação, ela foi acontecendo de forma progressiva e tudo contribuiu, porque minha primeira formação depois da conversa com o pastor Gilson, né, foi arquitetura e urbanismo, né? Então, me formei em arquitetura. Nesse meio de tempo, nós nos casamos em 2008, né? 2008, 19, é isso aí, 2008. Nós nos casamos em 2008. Todo esse processo também de maturação nossa como pessoas, como homens, como homem, como mulher, né? Foi contribuindo para a nossa capacitação, né? E foi muito interessante porque quando eu me converti, que foi através da Wilce, que foi falar de Jesus para nós, e aí começou todo o processo, eu ainda fiquei uns 2 anos na igreja, né, antes de estar realmente dentro do ministério. Então, era muito diferente antigamente. Hoje a gente tem muito suporte, hoje a gente tem uma outra forma também, até da capacitação. Então, foi muito progressivo, né? Então, a forma como eu entrei no ministério também foi algo assim que até a Márcia Carrilho conhecida que é missionária, né, o pastor Grava também, eles foram amigos ali no campo, ela que foi um instrumento de Deus para eu estar ali. Então, nesse começo, né, o interessante é que nesse começo ali no meu contexto, quando a gente fala que é a graça de Deus e quando os planos do Senhor não podem ser frustrados, né, e Deus já tinha todo esse caminho, não havia tanta capacitação, né, mas havia a graça de Deus, mas no processo. Então, em 99 foi quando eu assumi pela primeira vez o ministério, né, na primeira igreja batista de Campo Grande. Então, como que a gente também percebe que é importante a capacitação? Porque a gente foi muitas vezes ali na administração sem ter uma referência. Na época não era muito falado sobre isso, né? Então, com o tempo, eu creio assim que Deus foi dando algumas urgências, algumas necessidades de como abranger a forma de conduzir a igreja, aquilo que muitas vezes não era só subir e cantar, né? Então, a gente foi vendo também a necessidade e como era importante trazer algo também de cunho teológico, né? Porque está formando ali a igreja. Então, para mim também foi bem interessante a minha caminhada e a capacitação, como que Deus é maravilhoso, né? Depois que nós nos conhecemos, eu já tinha uma jornada na igreja, eu já estava no ministério e tinha alguns desejos no meu coração, mas sempre estava ali na condução do louvor. Então, quando nós nos conhecemos, foi muito interessante porque foi uma soma, né? Nós somos diferentes em alguns aspectos que se completa. Então, a partir do momento que então, a partir do momento que a gente se conheceu e ele já entrou no ministério, eu já estava no ministério, Deus já tinha colocado uma inconformidade no coração dele. Então, aquela forma, às vezes acontece de só tocar ali na hora do ensaio, ou mudar a música de última hora, não tem? Nossa, como que eu aprendi, eu vejo assim, como Deus é bom, né, em colocar corpo, ele se completa, né, cada um na sua direção, como foi essencial, né, a forma dele conduzir. Então, às vezes ele chegava, amor, mas a gente precisa ser mais dinâmico no ensaio, a gente precisa fazer tal coisa, porque senão a gente vai gastar tempo aqui, e a gente vai chegar lá, e como que a gente vai conduzir a igreja? Então, essa urgência, eu falo para ele, Deus colocou uma urgência, uma organização, né, que também me impactou diretamente, né, às vezes eu falava assim, de última hora, não, porque eu senti de Deus, né, eu saí muito do campo das intuições, e eu vi que muitas coisas realmente foi o Espírito, foi a graça de Deus. Mas quando ele fez a teologia, foi muito interessante. E a importância da gente se aprofundar quando nós entendemos. E Deus vai dando a oportunidade, vai dando um coração inclinado pro dom e talento que ele te deu. E aquilo vai convergendo para que você entenda o seu chamado. Não é tão fácil assim, né? Eu acho que eu nem pensava em chamado quando entrei no ministério. Eu não tinha isso muito claro.
mas você vê que Deus vai convergendo todas as coisas para que você viva o propósito dele. Então, quando a parte de capacitação, principalmente dele de teologia, foi entrando e aquilo foi trazendo para mim, a gente foi conversando, eu vi como era importante. Para que a gente não errasse, ainda que Deus nos chamasse, existe uma responsabilidade como filhos de buscarmos de todo o coração conhecer o Senhor e a sua palavra, para que a gente não venha, em algum momento, ficar no campo das nossas emoções e intuições, e a palavra vai alinhando o nosso coração, para que eu vejo que o sucesso, vamos usar essa palavra do ministério, não é o quanto eu produzo, mas é o quanto eu me submeto à palavra e à vontade de Deus. Então, a teologia, a experiência na igreja, e a gente foi fazendo vários cursos voltados para aquelas técnicas, né, para que pudesse fluir, desempenhar melhor aquele papel e edificar. Por que o Senhor nos dá isso aqui? Não é para nós, é para servir a igreja. Então, isso foi muito importante entender. Passa a não duvidar mais, né? É interessante como que o ambiente de culto ele é muito formativo nesse sentido, né? Eu lembrei até daquela passagem, daquela frase do Agostinho, né, que ele escreveu em Confissões, né? Que ele nos fere com a sua palavra e por isso nós passamos a amá-lo, né? E dentro desse contexto de transformação contínua dentro do culto, né? Que nós estamos ali, a gente está servindo a Deus, servindo as pessoas, não perdendo essa consciência, mas essa consciência, ela é afetada por causa das nossas capacitações, do nosso empenho acadêmico também, né? Aí entra a importância de você se capacitar para aquilo que Deus te chama e te vocaciona, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu. As nossas formações acadêmicas, por mais que a minha primeira formação acadêmica foi até um pouco conflitante para mim, né, que foi a arquitetura, que eu não queria ter feito arquitetura, queria ter feito teologia. Meu pai, na época, ele até brincou comigo, falou, nossa, cara, você vai fazer um curso para ganhar dinheiro, não, né? Infelizmente, assim, esse é a nossa cultura consumista, né? Essa é como muitas pessoas estão formadas, estão moldadas hoje, né? Só que chega um momento que a vocação e o chamado nosso passa a se falar tão mais alto, né? As nossas inclinações, o nosso amor por algo passa a falar muito mais alto do que o próprio dinheiro, né? Graças a Deus por isso, né? Então, foi onde nós começamos, assim, a convergir nossas capacitações, não só para a área acadêmica teológica, né? Mas também nos preparando como ministros de adoração, como abordar, como proceder diante de ensaios, como lidar com artistas, né, que é uma linguagem muito específica, você precisa tratar com os artistas de uma forma mais pontual, assim como você lida com crianças de uma forma diferente, com famílias, cada ministério tem uma linguagem, né? Então nós fomos entrando dentro desse ambiente, né, e compreendendo tudo isso, né, nos capacitando e enchendo nossa mochila aí de informações que possam ser relevantes para o chamado. Legal. Né? Então, bom, vocês serviram por vários anos na mesma igreja, certo? Sim, na mesma igreja. sim. Lideraram lá também, né? Sim. E, bom, creio que o ministério de vocês começou lá, né? Exato. Talvez que experiência, assim, marcante vocês poderiam compartilhar desse tempo enquanto vocês já estavam ativos ali, liderando no ministério ali naquela igreja? Era a PIB de Campo Grande. PIB de Campo Grande, né? Isso, a minha conversão ocorreu de 2001 para 2002. Quando eu cheguei, eu vi aquela equipe de louvor, de adoração tocando, e era a Silvia que era líder na época, né? Meu coração na época não bateu mais forte, né? Mas assim, foi interessante, porque foi o primeiro contato que eu tive com um modelo de adoração que já veio estabelecido. Você foi pro louvor porque já conhecia ela ou conheceu ela lá? Não. Eu conheci primeiro, depois eu fui. Tá bom. Depois eu fui. Mas é porque tinha algumas formas, né, amor, de se ingressar dentro do ministério naquela época. Não eram formas muito, muito rígidas, né? Eu era saxofonista na época, eu tocava sax, tinha um rapaz tocando sax na época, né? Mas quando eu cheguei na igreja, eu vi aquele padrão, aquele modelo de equipe, né, com bateria, com baixo. E principalmente aquele contato com a teologia pela primeira vez, porque né, é exatamente isso. As músicas elas nos trazem informações teológicas e a gente começa a perceber como que as artes direcionadas de uma forma coerente, de uma forma bíblica e santa, né, como tem impacto na vida das pessoas, né? Então, foi aquele primeiro momento, foi onde eu acabei me ingressando no Ministério de Adoração e entrando na vida orgânica da igreja, né, como um todo, né? Na época eram células, né, a igreja trabalhava com células.
logo em seguida a gente já começou a se envolver, a Silvinha já estava envolvida já, né, amor? Já tinha uma caminhada, caminhada, né? longa ali já, né? Isso. E aí a gente foi se conhecendo, né? Foi num retiro que as coisas começaram ali a fluir. Exato, exatamente. Era muito natural depois fazer parte, Sim. né? Na verdade, antigamente era isso, né? Você tinha tava ali no meio do pessoal que já cantava, aí eles te convidavam. Então, foi mais ou menos o que aconteceu, né? Foi ingressado ali. Ingressado Você nesse... falou um pouquinho aqui que o ministério ele era dividido em equipes. Em equipes, isso. Depois isso foi unificado, vocês lideraram esse ministério juntos, como que funcionou? Assim, nada acontece, não é uma decisão difícil a ser tomada assim de forma sozinha, né? Então, assim, isso foi todo um processo que foi acontecendo com o nosso ingresso dentro da igreja, a pessoas que começaram a investir nas nossas vidas, né? Devo muito a minha capacitação ao pastor Yuri Breder, né? Que hoje está como pastor sênior da PIB de Maringá, né? E ao pastor William Salgado, que foram os pastores que nos abraçaram e nos deram uma trilha ministerial aí, né? E assim, é interessante porque ministério ele se faz muito com... Nós tivemos agora recentemente na nossa pré-conferência missionária, o pastor Ray Mensa, né? Mensah, né? Que fala, né? O pastor de Uganda, né? E ele estava falando exatamente sobre essa relação que acontece de forma vertical e horizontal, né? Essa nossa relação transcendente com Deus e a nossa relação também com as pessoas, né? Como que a gente precisa de pessoas nessa caminhada ministerial, né? Então, assim, quando nós ingressamos nessa realidade de ministério e esses pastores começaram a nos dar trilhos ministeriais, isso desembocou em assumirmos a função, né, de líderes do ministério de adoração da nossa igreja, que até então era ministério de música. Muitas igrejas são assim, né? Sim. Principalmente quando elas começam ali a crescer, a igreja começa a tomar uma proporção grande, ela fica naquele limbo, né? Porque era ministério de música, mas tem outras esferas artísticas, e essas outras esferas artísticas ficam flutuando, ficam orbitando em volta da música, né? Que é um ministério, né? A área maior da igreja. Então, assim, quando nós assumimos, era exatamente esse contexto. Eram músicos, era um ministério de música, que inclusive era chamado mesmo de Ministério de Música da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. E aí tinha lá o pessoal da dança, tinha o pessoal do teatro. E aí nós entramos dentro de um contexto para revitalizar o ministério. Sim. Porque aí já não comportava mais aquele padrão ministerial, onde só tinha músicas e as outras esferas artísticas orbitando. Na época, quem liderava o ministério era a Carol Breder, esposa do pastor Yuri. E ela engravidou e com todo aquele direcionamento teológico, acadêmico, né, e até profissional que eu estava tendo através da vida do próprio Yuri e do pastor William Salgado, eles entenderam que era momento de nos indicar ao ministério, né? E aí nosso nome apareceu, né? nessa transição. Sim. E foi onde nós iniciamos um processo de revitalização ministerial. Aí criamos quase que eu falei conexão adoração, né? Criamos o 1B Adoração, né? Que aí foi um ministério onde a gente unificou toda a área artística do da igreja. De toda a igreja, né? Isso. Trouxemos isso para baixo de um guarda-chuva chamado 1B Adoração. E foi um trabalho maravilhoso, foi um trabalho de 5 anos que a gente, né, desenvolveu de revitalização e trazer conceitos organizacionais para o ministério que até então não tinha, uma visão, uma missão e os valores muito bem claros, né, porque a igreja já tinha isso, né? Então a gente começou a desenvolver esse trabalho de aperfeiçoamento do ministério, é revitalização, né? É uma revitalização ministerial, né? Então, até então não tinha uma estrutura que pudesse respaldar os artistas da igreja, então nós criamos essa estrutura. Então foram um trabalho árduo aí de 5 anos. 5 anos, né? Não só na esfera estrutural também e de gestão ministerial também, como também na parte teológica, de trazer conteúdos teológicos para as pessoas. Infelizmente, a gente tinha pessoas que citavam até Buda, cara, na ministração do culto, para você ter uma ideia do nível teológico das pessoas, né, dos ministros de adoração que a gente muitas vezes entrega o microfone na mão deles. Né? Então, assim,
muitas abordagens foram necessárias, Sim. né, nesse contexto para poder capacitar as pessoas e dar subsídios para que ela possa estar ali Exato. de uma forma mais... E como a teologia foi importante nesse processo para Com certeza. ajudar a fazer esse discernimento e também ensinar para que os ministros possam fazer eles mesmos, né? Exato. E voltando um pouco, né, quando a gente fala da revitalização e a urgência que Deus dá no nosso coração, essa inconformidade, às vezes, de caminhar de um jeito, mas Deus vai sempre transformando o nosso entendimento para que a gente viva aquilo que Deus tem para cada contexto, para cada geração, sempre é a essência da palavra, né? Então, aquilo que funcionava como equipe, tinha os mesmos membros, tinham os dias que eles tocavam, a gente tem uma experiência muito interessante, né? Mesmo com o ministério que a gente colocou o nome de restauração, então, nessa vida de oração também, nós entendemos que não era mais um tempo de estarmos só com aquelas pessoas, né? Mas era um tempo de olhar o ministério como um todo, porque a gente acaba orando pelo meu ministério, a minha ministração, bom, eu vou ministrar tal dia, e sem perceber, a gente vai falar, é porque eu vou estar lá, e a gente se empenha, jejuava, tal. Se torna partidarista. Né? E sem perceber, e assim, em algum momento, Deus permite, até porque, isso que eu falo, é um processo, Deus vai alinhando, vai polindo os nossos corações, e Deus usa, porque não tem a ver com a nossa, né, tudo vem dele, e Deus vai trabalhando nisso. Então, em algum momento, o Espírito Santo foi trazendo aquilo, né? E foi reajustando, né? Agora não é tempo mais, é orar pelo corpo, é visão de reino, perspectiva de corpo. Unidade, então, né? isso. Exato. Aí isso é que nós entendemos. Quando nós desfazemos equipes e todos ministram com todos, a gente tem uma qualidade maior, um envolvimento maior, são desafios maiores também, porque é muito mais confortável a gente estar com as mesmas pessoas, né? Mas também reflete até a parte de missão, de reino, de compartilhar, de aprender a lidar com diferentes pessoas. É por isso que Deus nos dá o fruto do Espírito Santo para exercê-los em abundância nos nossos relacionamentos. Então, assim, sempre a gente fala sobre isso, que o ministério de louvor, vamos pegar só a parte da música, né? O fim dele não é a música, né? Na verdade, existe todas as pessoas que estão ali, o desejo é que cresçam espiritualmente, se submetam à palavra, cresçam teologicamente, até porque a gente tem, muitas vezes, muitas pessoas migram para a igreja, então cada um tem a sua história, a sua linha teológica, né? Então, qual é a importância dessa organização hoje da nossa cultura? É alinhar na igreja em que você se encontra para que todos estejam nesse pensamento, nessa unidade, sabendo para onde está indo e o que eles vão desempenhar, qual é o papel deles ali na igreja. E uma coisa que era importante também é essa vida em comunidade, porque a gente ouve muitas coisas de músico, de artista, né? Só sobe para cantar, aquela coisa antiga, né? Então, assim, Deus colocou isso. Então, no começo do ministério, eu não tinha tanto essa parte de capacitação. E eu glorifico a Deus porque foi a forma de Deus trabalhar com a gente. Porque eu vi como era importante a vida devocional. Então, eu vi que muitas coisas foram uma vida de oração e depois veio a capacitação, que foi a forma que Deus trabalhou na minha vida. O Carlos, ele já tem essa coisa, como que é interessante. Eu falo para ele, amor, você é aquele que coloca ordem no caos. Vai lavar uma louça, é aquela organização. Ontem a gente foi comer os docinhos, o papel estava tudo lá, ele já conversou, já pôs papelzinho tudo bonitinho, assim. E isso é muito... reflete, então a gente vai ensaiar, existe todo um processo, a gente vai respaldar os músicos, não só na parte técnica e espiritual, mas na parte técnica, como que nós vamos cobrar, então aqueles que o Senhor chama, dá uma visão, também Deus vai capacitando para dar uma estrutura, para deixar esse legado também para as pessoas. Então, quando saiu equipes e voltou um grupo, a gente percebeu também que as outras esferas iam contribuir na organização, nos ensaios, na vida teológica, para alinhar as ministrações. Então, foi um trabalho muito interessante e que nos ajudou a compreender, a ver as pessoas sem preferências também. Todos nós somos um corpo, estamos caminhando para uma mesma direção e o propósito é o mesmo, né? De servir naquele contexto ali de artes, no nosso caso, de artes, né? Então, e assim, a gente ouvindo tudo isso, né? Foi toda uma história, um tempo que Deus teve para vocês ali em Campo Grande.
Mas aí então chegou um momento onde Deus chamou vocês para uma nova fase na vida de vocês. Uau, E foi. vocês foram chamados a estar aqui conosco, servindo na Conexão Primeira. Né? Queria contar como que foi aí esse chamado, como vocês receberam esse convite, Nossa, né? Como vocês encararam esse desafio. Conta um pouquinho pra gente. eu falo que é um de repente que levou toda uma vida, né? Então, desde o nosso namoro ali, sempre tínhamos nas entrelinhas, há várias marcas, há vários contextos, várias revelações, assim, na palavra. E esse de repente, na verdade, foi muito rápido, né? Porém, a gente sempre teve um coração voluntário, nós tínhamos as nossas profissões, né? E tinha um coração voluntário, e tinha um desejo. O Carlos sempre teve um desejo de ser integral no ministério. E foi interessante, porque depois de várias situações, vários momentos difíceis, Deus trabalhando na nossa fé, a gente permanecendo, né, na presença de Deus, desde o namoro, sempre servindo, sempre servindo. Foi um momento muito único, né? Ao mesmo tempo que encheu de alegria os nossos corações, também tinha um sentimento, uau, será? É agora? Porque era uma fase da nossa vida de muitas resoluções, né? A gente tinha, no ano passado, a gente terminou de pagar a nossa casa de 15 anos, né? Que nós fizemos de quando nós casamos, nós temos 15 anos de casado, estamos indo para 16 anos de casado. Então, assim, muitas coisas a nossa vida estava estruturada em Campo Grande, né? Embora, né, a gente desejássemos muito a integralidade do ministério, mas a nossa vida estava consolidada em Campo Grande, né? Então, devido à minha primeira formação acadêmica, eu junto com a minha família de origem, né, meus pais, a gente iniciou uma empresa de saneamento, né, que é a Sanemar Saneamento e Obra. Ali nós começamos a desenvolver um trabalho, e a empresa foi fundada em 2007, então... ano passado ela estava fazendo também 15 anos, né? 2007, 2007, é isso mesmo, fez 15 anos em 2023. Então, assim, embora as lutas que, né, acredito não, né? Todo empreendedor tem, né? A luta de ser empresário nesse país não é muito fácil, né? E vivíamos algumas lutas, assim, bem intensas naquele ano, em função até desencadeada por causa da pandemia e tudo mais. Desde quando estourou a pandemia, foi pela misericórdia, pela graça de Deus que a gente conseguiu se manter aberto, né, no mercado, né? Mas Deus foi nos dando graça e nós fomos desenvolvendo esse trabalho. Então, a nossa vida estava toda estruturada. Silvinha tinha um espaço de estética lá em Campo Grande, né? O Silvia Studio Build, né? Eu falei certo, né? Então, assim, nós tínhamos uma vida consolidada em Campo Grande e uma perspectiva, né? E de repente, nós nos depararmos com algo que mexia no nosso coração e que não se tratava mais de termos uma projeção financeira ou de trabalharmos para que os nossos celeiros estivessem, né, cada vez mais cheios, né? Isso para nós foi desafiador, foi assustador, no entanto, né? Em nosso coração se encheu de temor e de tremor mesmo, mas entendemos que era o momento. Até então a gente tinha recebido outros convites de outras igrejas, né, até por causa que nós iniciamos um trabalho com a Junta de Missões, né, Nacionais, fizemos uma capacitação de agosto, foi agosto até novembro, né, amor? Isso. Que nós fizemos uma capacitação com líderes de adoração de todo o Brasil. De todo o Brasil. Foi um momento, assim, bem marcante, porque 2023, quando virou o ano de 2022 para 2023, eu tinha praticamente parado com todas as minhas atribuições. Tinha entregado minhas funções de liderança lá na PIB de Campo Grande, fiquei exclusivamente como membro. E detalhe, gente, lá na PIB de Campo Grande, nós éramos voluntários também, recebíamos apenas uma ajuda de custo, conduzíamos todo aquele processo de revitalização ministerial, ocorreu em paralelo com as nossas atividades seculares, né? Então, assim, nós não paramos de trabalhar, né, no meio secular para poder desenvolver ministério. Então, desde a nossa conversão, isso aí aconteceu de forma paralela, né? Então, a nossa vinda para cá e, de repente, você se deparar com uma integralidade ministerial, falar, gente, eu posso fazer tudo aquilo que eu dividi o meu tempo, agora eu posso fazer e buscar cada vez mais excelência. Então, assim, isso encheu o nosso coração de temor, de tremor.
E assim, entra os desafios, né? De uma mudança cultural, né? A nossa filha sentiu bastante essa transição. Estamos aqui há pouco tempo, né? 4 meses, né? Chegamos aqui, a igreja sinalizou, até a igreja mirou em nós, né? Até por causa da mentoria que aconteceu com a Junta de Missões, que 2 dos irmãos da nossa igreja fizeram. Fizeram com você. Né? Que foi o Saulo e o Márcio, né? Então, nós acabamos, assim... sendo vistos pela igreja, né? O trabalho caiu na graça da nossa liderança atual, né? E foi onde eles entenderam que era tempo de trazer essa mesma revitalização que nós fizemos lá em Campo Grande para dentro do contexto da nossa igreja, né? Sim. Só que assim, são desafios, né? Começar novamente um trabalho de revitalização numa nova cidade, né? Com novas pessoas. Já se adaptaram? Estamos nos adaptando, né? É um processo, principalmente o friozinho de São Paulo, né? Que Campo Grande lá, você frita ovo na calçada, né? Sim. De tão quente que é, né? Então, assim, mas devagar nós estamos nos adaptando, a Sara já está bem melhor, Silvinha também, né? Conseguiu colocar as coisas de casa em ordem, né? Até então estava cheio de caixa lá nas varandas, né, amor? Amor, assim, nós estamos, a parte geográfica, onde nós ficamos, bem instalados, a receptividade da igreja, o amor, né, a seriedade da nossa liderança, isso também foi muito importante para as nossas decisões, né? Havia uma convicção, uma alegria, um amor que Deus plantou no nosso coração, né? A gente teve um tempo aqui e aí nesse processo todo esse amor, a gente acordava, aquele amor no nosso coração, tem coisas que realmente não tem como nós explicarmos, assim, de uma forma humana, né? Exato. Existem coisas que, por estarmos diante de Deus, uma vida de oração, e o próprio Espírito de Deus vai nos impelindo, né? Então, a convicção, né, da gente entender. Então, quando nós viemos, né, a gente não tem um trailer, né, de algumas coisas, mas nós temos a soberania e conhecer a Deus nos faz descansar. E quando vem os sentimentos, né? Um versículo que eu tenho citado muito, é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Então, como para mim, como nunca, entender que a palavra é a verdade, eu posso descansar totalmente nela, ainda que meus sentimentos não me acompanhem nisso, ainda que talvez venha o medo, né? E a gente fala quando nós temos filhos, né? Nós não temos o controle das reações deles, né? Então, embora a parte geográfica estamos bem aqui, para mim, assim, como mãe, o desafio maior era sobre as rotinas, que aqui é uma rotina bem diferente, né? E não sabia, né? Porque nós temos somente a Sara, então, para mim, algumas coisas foram novas, né? Até então, não sabia como lidar, até porque não tinha aflorado isso lá, né? Então, ela está com 11 anos, também tem o bônus dessa fase deles, né? Então, assim, essa adaptação também, ela é uma forma progressiva, né? Porque a cada dia a gente vai, aquilo que eu falei, a gente vai se submetendo à palavra. Então, essa submissão à palavra de Deus vai nos tornando... a gente entende que nós não temos o controle de nenhuma situação, mas nós podemos confiar que aquele que escreveu os nossos dias, ele já preparou todas as coisas, e a importância da gente se submetendo. Isso tem muito a ver com a convicção também, né? Porque nós tivemos convicção, tivemos palavra para vir, né? Então, assim, eu acho que quando a gente recebe isso da parte de Deus, né, o caminho se torna mais sólido, né? Porque as dificuldades a gente teria em todo qualquer lugar, né? Então, assim, quando você tem uma palavra, que no nosso caso foi Isaías 43, né? Que, né, não olha para as coisas que ficaram para trás, né? Olha para frente, né? Isso que tem coisas novas para vocês, né? Essa palavra foi muito marcante e detalhe, gente, foi num momento em que a luta, a Silvinha fala até que em Campo Grande, lá em dezembro, quando a igreja de fato sinalizou que nós viríamos, a batalha estava tão intensa que parecia, a Silvinha sempre fala que parecia que dava para tocar o mundo espiritual. Olha, foram 15 dias que eu acho que eu nunca vivi, assim, em toda a minha jornada cristã. E foi nesse momento que Deus literalmente nos pede que entremos no descanso dele,
no meio de tantas lutas, de tantas adversidades que a gente estava vivenciando, e nos dá uma palavra como essa. Sim. Não olhe para trás. Quer dizer, para nós, não olhar para trás realmente era significativo, porque tínhamos toda uma estrutura e tínhamos também toda uma história naquele local. Então, assim, não olhar para trás e saber que Deus fará coisas novas, né? E o versículo, na verdade, termina, né? A fim de que proclamasse o meu louvor, né? Então, essa palavra ela foi muito significativa para nós, né? Então, a convicção e a palavra foi o que nos conduziu para estarmos aqui na Conexão Primeira Batista hoje, né? Servindo aqui, né? Entregando os nossos dias e o melhor que nós podemos, né? Para a comunidade, né? Bom, vocês nos contaram, desde o chamado de vocês, o tempo abençoador que vocês tiveram ali na Primeira Igreja Batista de Campo Grande, todos os desafios, e com toda essa bagagem vocês chegaram aqui na Conexão Primeira Batista em Santo André. E como tem sido o seu ministério hoje? Exatamente a implementação também de uma revitalização ministerial, que da mesma forma que aconteceu lá na PIB de Campo Grande. Então, a nossa ideia principal é exatamente essa, trazer uma unificação ministerial, de forma com que todos conversem a mesma coisa, falem a mesma coisa, tenham a mesma linguagem. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa realidade de igreja local, como nós estamos hoje, dentro do porte da nossa igreja. Então, a unificação do ministério, a transição, trazendo um ministério intergeracional, que inclusive faz parte dos nossos valores da igreja, né? Então, assim, trazer a outras gerações para poder servir dentro do contexto do culto regular, acoplando aí as pessoas, as outras esferas artísticas, seja dança, seja teatro, né? Aliás, o ministério de vocês é o ministério de artes, né? A gente chama dessa forma porque vai muito além da parte musical. Exatamente. E conversa também com outras esferas que é a área da comunicação, a área da mídia, que é o que faz com que o culto aconteça, né? Sim. Então, mas assim, a descrição talvez do ministério é fazer com que essas pessoas, e aí eu trago o conceito da adoração do David Peterson, né? Que é exatamente nos engajarmos de uma maneira intensa com Deus, né? Fazer com que todas as esferas artísticas se engajem de uma maneira intensa com Deus, né? Nos termos que ele propõe e inclusive da maneira que somente ele torna possível através da palavra dele, né? Então, esse é o nosso maior anseio, né? Nesse tempo. Bom, diante de tantas atividades que vocês vieram desenvolver, quais talvez são os principais desafios que vocês veem para o futuro no Ministério de Adoração, no Ministério de Artes? Eu acredito, assim, o pastor Bruno, que a idolatria hoje é um dos nossos maiores desafios, né? Eu acho que em todos os sentidos, e a gente trouxer isso dentro de um contexto, até compreendendo o contexto social que nós vivemos e tudo mais, isso é um assunto muito sério. Falar de adoração, quando nós falamos de adoração, o que é o oposto de adoração? É a idolatria. Sim. Né? Então, trazer essa consciência às pessoas e lutar contra uma cultura, graças a Deus pelas nossas séries, né? Que agora nós temos tido uma série que está finalizando, que é andar na contramão, né? Ser contracultural, né? Isso ensina a igreja, e não somente a igreja, mas todo o ministério atuante ali, a importância de nós oferecermos a Deus uma adoração que seja aceitável. Né? A gente vê em Caim e Abel que existe uma adoração que foi aceitável, uma adoração que foi recusada por Deus. Né? Então, a idolatria e talvez até a auto-idolatria, né, dentro desse contexto que até nós temos falado muito sobre o individualismo, o pluralismo que foi desaguando, né? O pluralismo que desagou aí no individualismo, e que hoje se a gente for olhar, essa cultura toda hedonista, onde as pessoas chegam no culto para adorar e elas querem mais se satisfazerem, né? Ser satisfeitas, né? E isso coloca uma bagagem, um peso nas costas do pastor de tentar suprir essas necessidades das pregar pessoas. Aquilo que ela quer ouvir, cantar aquilo que ela quer ouvir. Né? Então... E assim também, quando a gente chega, a gente já tem um movimento acontecendo, já tem ministérios aqui. Então, o nosso desafio é ter esse equilíbrio, né? Que nem o tempo também não é o nosso, é desenvolver, respeitando, trabalhando com cada um, que esse ministério não é algo para satisfação pessoal, não é um sonho pessoal. Exato. É trazer essa consciência às pessoas, de fato. Pode ser que muitos vão chegar no momento e falar, nossa, eu acho que não é o meu chamado, né? Eu me acostumei. E outros vão falar, nossa, eu preciso me aprofundar mais. Então, é um dos nossos desafios.
cheios. Artistas né? nós lidamos muito, tem muito essa inclinação, né? Nós precisamos ter muito cuidado no pastoreio dos artistas dentro desse sentido, né? Trabalharmos bem essa concepção de serviço. As pessoas estão aqui para servir, elas não estão ali para projetar os seus sonhos pessoais, né? Elas não estão ali para desenvolver os seus próprios ministérios, mas estão ali para servir a igreja, servir a Deus e servir ao próximo. E Silvia, bom, quantos meses vocês já estão aqui? 4. 4 meses. 4 meses. Nesse tempo, você já pode contar pra gente alguma experiência marcante, algo que foi assim impactante para vocês? Talvez não pareça tanto externamente, mas internamente, né? Que quando a hora que a gente conseguiu organizar algumas coisas aqui, fiquei preocupada muito com a rotina. Eu acho que isso para nós que nós temos uma vida familiar, nós não temos uma vida só aqui na plataforma, né? A plataforma é o resultado da nossa intimidade. E aí eu me deparei, assim, pensando, né, como que vai ser na rotina, e eu entendi, assim, o Espírito Santo falando, olha, maneiras novas com demandas antigas. E sempre a palavra de Deus vai nos guiar. Então, isso trouxe uma paz no meu coração, e eu acho que para mim tem sido determinante, né? Que quando eu me deparar com alguma coisa que eu não tenho controle, uma rotina, porque a gente não percebe o quanto nós nos acostumamos com a nossa vida e quanto a gente tem aquilo que acontece sempre, né? E quando sai disso, a gente percebe o quanto isso nos aprofunda a confiar mais em Deus. Então, para mim, confiar na palavra, ter esse momento íntimo com Deus, continuar na perseverança da vida devocional, para mim é o que tem mais marcado a minha vida, que eu vejo que quanto mais eu tenho isso, essa vida de intimidade, vida de oração, as coisas básicas, né, que a gente perde muitas vezes, a comunhão, o chorar diante de Deus, se arrepender continuamente diante do Senhor, vai nos tornando cada vez mais firmes, porque confiamos e conhecemos o Senhor. Então, para mim, isso tem se aprofundado cada vez mais, sabe? A intimidade com o Senhor nesses dias aqui também. Legal. Bom, uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês é como que vocês enxergam esse impacto, o potencial de impacto do Ministério de Adoração na vida da nossa igreja, na vida da comunidade. Sim. Tem uma pesquisa americana até, né, Pastor Bruno, que fala que 80% da teologia que a igreja aprende, ela vem dos cânticos, vem da mensagem que é construída através de canções ou de formas artísticas, né? Não é à toa que muitas das mudanças filosóficas que acontecem vêm pelo viés artístico, sim, né? Então, a gente percebe que muitas vezes muitas igrejas que a gente percebe, uma pregação, quando você vai ouvir o louvor tá desconstruindo aquilo que o pastor está construindo. Né? Então, eu acredito que essa seriedade de desenvolver uma liturgia em parceria com o Ministério Artístico, né? Fazendo com que essas canções que sejam cantadas sejam analisadas teologicamente, sejam dentro de uma teologia séria, robusta, né? E eu acho que isso é um impacto maior, né? Porque o Ministério está ali para contribuir, ele não está ali para desconstruir. Né? Sim, então o louvor ele agrega com a pregação da palavra e transmite essa mensagem, né? É necessário fazer isso. Acho que todos nós temos uma experiência de alguma canção em algum momento, né? Que nós nos lembramos. E se você parar atenção, às vezes eu acordar com alguma canção, parar atenção naquelas verdades e elas forem realmente teológicas, aquilo vai contribuir na formação da igreja, né? Da igreja de Deus. Várias vezes, inclusive, eu percebo músicas que a gente tem tocado antes da mensagem que já preparam o nosso coração para aquilo que a gente vai ouvir, né? Isso. Para que haja um impacto de fato significativo, né? É necessário ter critério, né, pastor Edu? Intencional, em geral, né? nós temos esse alinhamento, né? Graças a Deus. Tudo aquilo que vai acontecer no culto está alinhado, ter unidade com aquilo que está já reflete falado. essa a preparação unidade anterior, né? Acho que todo o desenvolvimento da liturgia precisa acontecer nos bastidores, né? Então, o pastor Grava é muito criterioso com as mensagens, com a coerência teológica das canções, né? E eu acho isso sensacional. A gente sempre levantou essa bandeira, sempre defendeu isso, né? Não ser aquela igreja que vai tocar a música do momento, né? Mas a gente de fato trazer para a igreja algo que eles possam cantar e que ali tenha verdade verdade que transforme o coração dessas pessoas. Só ficar naquela experiência sensitiva, eu senti, né? Mas nós precisamos para aquela experiência que nos transforma. Né? É no experiencialismo, né? Aquela ideia não é para gerar só emoção, assim. Exato. Muito bom, Carlos. Nós, no início da nossa conversa, a Silvia falou que você é aquele que tem aquela inquietação, né? Que enxerga além, enxerga para o futuro, né? Visionário. Visionário. E é justamente sobre isso que eu quero perguntar.
Como que você enxerga ali, como você enxerga o futuro, o que está além ainda no nosso Ministério de Adoração? Onde você quer chegar, o que você quer buscar? O anseio do nosso coração é desenvolver um caminho de excelência, né, pastor Edu? No entanto, que o que nós temos mais conversado com a equipe, com nossa equipe como um todo, com o ministério como um todo, é os 3 Cs, né, do ministério. O primeiro C é o C do caráter, né? Se a pessoa não tem caráter, não pode estar no ministério. Então, o caráter ele aponta muito pela busca da sua busca de santidade, o seu anseio de servir a Deus no seu íntimo de uma forma mais intensa. O segundo C é o C da competência técnica, que muitos ministérios, eles patrolam literalmente esse C, que é o C da competência técnica. Se a gente ama a Deus, nós precisamos zelar pelos nossos dons e talentos. O dom que Deus nos deu é necessário a gente lapidar. Nenhum pastor nasce aprendendo a pregar, ele precisa sentar, estudar todos os... Exatamente. Como preparar uma boa mensagem, como alcançar o coração das pessoas. Então, a competência técnica é necessária. E o terceiro C é o C da comunidade. A pessoa é o voluntário, aquela pessoa que está servindo a Deus, está submersa literalmente ali na vida orgânica da igreja, amar a igreja, assim como Cristo, né, amou a sua igreja, a gente também precisa, né, responder a esse amor. Então, esse tem sido o nosso sonho, o nosso plano para o ministério, né, nossas visões para o ministério. Um ministério que tem uma teologia forte, que serve a Deus com competência técnica, que pessoas que entendem o seu lugar, a sua posição diante da sociedade, vivendo uma vida de santidade, um caráter irrepreensível e amando a igreja, né? Amando a igreja acima de todas as coisas. Carlos, aproveitando que a gente está falando de futuro, né? Quais são as suas esperanças e orações em relação à próxima geração de adoradores? Sim. Que eles continuem um legado, né, pastor Bruno? Assim, o trabalho que a gente tem desenvolvido, eu acho que se a gente esquecer desse legado, né, só pensar no que eles têm que fazer futuramente, a gente deixa de levantar o sarrafo da nossa responsabilidade, né? Então, assim, toda essa estruturação que nós temos desenvolvido aqui no nosso contexto ministerial, essa revitalização é exatamente para que as próximas gerações dê continuidade a esse legado, né? Então, eu acho que isso não só levar o legado não é só apenas para nós, mas também a busca por um aperfeiçoamento que convém para os santos, né? Eles precisam se aperfeiçoar, observando também aquilo que nós fizemos, assim como nós observamos os nossos pais, né, os nossos avós, e olhamos para trás para que elas deem continuidade a esse trabalho. Muito bom esse papo, aprendemos muito sobre louvor, sobre adoração. Eu queria concluir esse tempo aqui de podcast, né, pedindo para vocês dois deixarem uma mensagem para aquele que anseia servir no Ministério de Adoração. Né? Que recomendações vocês dão? Que orientações vocês dão pela experiência de vocês? O que vocês queriam deixar de recado para as pessoas que querem se engajar? Acho que vai ser bem... Cada um vai falar uma esfera que é importante, né? Eu queria deixar, assim... para que você nunca se esqueça, né, que o principal é conhecer o coração de Deus. Quando nós traçamos uma caminhada de se importar com o coração do Senhor, Ele vai revelando através da sua palavra exatamente o que Ele tem para cada um de nós. Tem o chamado geral ao povo de Deus, como filhos e a santidade, e aí os específicos, né, que tem as vocações, enfim. Então, o meu conselho é: busque o coração de Deus. Busque, peça ao Espírito Santo te dar amor pela palavra, te dar a intenção correta, o qual você já recebeu tudo. Você não vai desempenhar um chamado para ser aceito. Você não vai produzir para que você seja mais amado. Então, assim, entender que a salvação não é o final, mas é o meio pelo qual nós vamos atuar como filhos e fazendo aquilo que Deus nos deu. E agora você busca o Senhor e Ele já vai te capacitando, vai te curando, vai te corrigindo, vai te norteando, e todo esse processo nós vamos nos transformando de glória em glória. Então, nunca se esqueça, a vida devocional, a vida da palavra, a perseverança, não deixar que isso fique automático, né? Não deixar que isso fique uma coisa simplória e sem coração. Sempre coloque o seu coração, se quebrante diante do Senhor, entenda que você precisa dele, que sem
ele nada você pode fazer e que é para ele. Ele é o maior interessado em se revelar naquilo que você tem que fazer. Então, busque o coração de Deus. Exato. Eu gosto muito do que o Jonas Madureira fala, né? Do conceito de inteligência humilhada, né? É a razão que dobra o joelho e que ora, né? Nem muito fideísta e nem muito racionalista, né? Uhum. Então, assim, esse é o conselho que a gente sempre fala para as pessoas que nos procuram e falam, olha, gostaria de entrar no ministério. Gente, seja sincero consigo mesmo, né? Você de fato entende a sua vocação, entende seu chamado, essa intencionalidade que a Silvia acabou de falar, eu acho que a gente precisa sempre perseverar nela, entender as pessoas, fazerem uma autossondagem se de fato essa intenção está sendo correta e busca o coração de Deus é o básico, é o essencial para que a pessoa possa cumprir os 3 Cs ali, né, do ministério, né? Muito bom, que bênção estar aqui com vocês, quero agradecer esse tempo. Foi precioso, né? Acredito que para quem está nos ouvindo também foi um tempo precioso. Obrigado, pastor Bruno, pela parceria, mais uma vez aqui juntos, né? É isso aí. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado, pastor Eduardo. E também agradeço você, nosso ouvinte que esteve acompanhando esse Conexão Cast até agora, que você possa ter sido abençoado e compartilhe também desse vídeo, desse podcast com outras pessoas para conhecer um pouco mais da história desse casal, dessa família. E até o próximo Conexão Cast. Que Deus te abençoe. Até a próxima.